Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos para a nossa segunda aula sobre constelações familiares. Lembrando que não é um curso, tá? É apenas um estudo para a gente refletir um pouco sobre esse tema, que é tão falado aí na internet, né? Muitas pessoas contra, muitas pessoas a favor, né? Então, a minha proposta como consteladora familiar é refletir e também para a gente tirar nossas próprias conclusões, né? Ninguém precisa concordar ou discordar. Aqui o objetivo é esse, é trazer a informação conforme o Bert Hellinger trouxe, e aí cada um aí na sua intimidade vai decidir se vale ou não vale, se é importante ou não, se aceita ou não aceita, isso é de foro íntimo de cada um, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre algumas dúvidas que surgiram aqui, que foram colocadas lá no formulário e que eu trouxe a resposta, tá? Então, a primeira pergunta que foi feita. Uma vez feita a constelação, os padrões não se repetem mais? É cortado o ciclo de repetição? Então, uma ótima pergunta. Muitas repetições vão ocorrendo na nossa vida, de eventos que a gente não entende por que sempre acontecem conosco, tá? Que tem relação com antepassados mesmo, com aquela energia. Hoje nós vamos falar bastante sobre energia. Eu vou procurar explicar da forma mais clara possível, embora seja até um pouco difícil de explicar isso, né? Porque nós vamos entrar em alguns estudos que nem são da constelação, mas que nos ajudam a entender esse processo da constelação, tá? Então, aqui nós percebemos que existem esses padrões repetitivos, a pessoa vai, faz uma constelação, limpa essas energias, né, desse campo energético da família, e muitas vezes continua tendo algumas coisas parecidas, talvez um pouco mais leves, né? E isso se vale por quê? Quando a gente vai fazer a constelação, nós resolvemos a questão com os antepassados, com aquela energia dos antepassados que estava ali bloqueando, tá? Porém, nós temos os nossos hábitos, as nossas convicções mentais, as nossas crenças limitantes, tá? E esse é um trabalho que nós temos que fazer conosco mesmos. Não adianta nós só limparmos o campo energético e seguir e agora está tudo certo. Não é bem assim que funciona, tá? Por isso que, às vezes, as pessoas falam, eu fiz a constelação, mas não deu certo, depois voltou tudo de novo. Sim, voltou tudo de novo, porque a pessoa, ela não fez um trabalho com ela mesma, né? Um trabalho de autoconhecimento. Por isso que eu disse, fazer terapia após a constelação é muito importante, ou estar passando por um processo terapêutico, aí fazer uma constelação e continuar com o processo terapêutico, isso é muito importante, justamente por conta disso. Então, os padrões que antes se repetiam, eles vão se repetir até, tá? Mas com uma intensidade muito menor. Porém, se a gente continuar alimentando antigos hábitos e vícios nossos, né, vícios de pensamento, de crenças que nos limitam, que definem um mundo de uma forma disfuncional, né, são as nossas formas de ver o mundo, que se entraram em sintonia com aquela energia do nosso campo sistêmico, que estavam bloqueadas ali, que estavam represadas. Por que a gente entra em contato? Porque a gente tem essa ressonância, né? Então, não é só os antepassados, os culpados, não existem culpados. Existe apenas um processo energético que vem acontecendo no decorrer aí das gerações na nossa família. Então, não tem como a gente fugir disso. Não dá para fugir disso, tá? Por quê? Porque é nossa responsabilidade e é responsabilidade também daqueles que vieram antes de nós.
Por que isso? Porque é um sistema. O que a gente entende por um sistema? Um sistema é quando existem energias que estão ali num mesmo objetivo e elas estão todas interligadas. Então, aqueles pensamentos, eles estão interligados. Então, vira um pensamento sistêmico, né? Por isso que a gente fala em terapias holísticas. Por quê? O holismo é isso também. É você ver o todo e não você ver só as partes. Então, a constelação, ela traz essa filosofia, né, de que nós não vivemos sozinhos aqui no nosso, no seio familiar. Nós não vivemos sozinhos. Nós não somos individualizados completamente. Porque os nossos familiares, o que acontece com eles, nos afetam também. Embora a gente ache muitas vezes que isso não acontece, né? Aí a constelação também vai explicar isso. Então, se a constelação for bem feita, de uma forma bem eficiente, tá? Ela vai dar conta de limpar aquelas energias, aqueles processos que estavam ali bloqueando o fluxo energético dessa família, dos entes familiares ali, tá? Vai dar conta, porém, na sequência, nós precisamos observar tudo o que vem após a constelação, as emoções que vêm, os sentimentos, que tipos de pensamentos, observar tudo isso e ir trabalhando. Então, não é um trabalho que você só faz ali naquelas 2 horinhas. Você está ali fazendo uma constelação. É um trabalho que vai bem mais adiante. E tanto é assim que não é aconselhado uma pessoa fazer uma constelação com o mesmo tema logo em seguida. É aconselhável que ela espere aí uns 3 meses, uns 4 meses, porque nesse período as energias estão trabalhando mesmo, elas estão funcionando ali. Tá? Então, é um ótimo momento para a gente para a gente trabalhar com um terapeuta, né? Fazermos o autoconhecimento e etc. Tá bom? Então, essa fica sendo a resposta aqui dessa primeira dúvida. Teve uma outra dúvida aqui. Tem certas situações difíceis que todos temos que passar para evoluirmos. Isso é inevitável. Ou passamos por erros que realizamos na vida. Então, as coisas, elas não estão totalmente ligadas aos nossos antepassados também. Não estão. Porque se a gente pensar bem, a gente vai lá para o passado. Lá no passado, não existiram as pessoas que geraram as questões, que geraram as problemáticas? Então, foi gerado em determinado momento. A partir do momento que é gerada, que começa a ter o problema, se ele não for resolvido, né? Se ele não for visto, se não for bem resolvido. Então, é só a partir desse momento que começa a ter o que na constelação a gente chama de emaranhado. Então, são os emaranhados, tá? Então, quando a gente começa uma problemática, é porque nós estamos com questões nossas, e aí a gente gera um problema aqui, nesse momento, nessa nossa existência, na atualidade. Então, a gente gera uma questão aqui. Essa questão que a gente gerou, né, nessa vida, nesse momento, tá, que não foram os antepassados, fomos nós. Se a gente não resolver, o que vai acontecer? Vai sumir como por encanto? Não. Essa energia dessa questão, ela fica aí, existente, como se fosse até um ser real mesmo. Né? Ela fica aí. E aí ela vai passando para os próximos descendentes, para aqueles que vêm adiante ainda, as gerações futuras. Tá? É aí que eles vão caminhando para lá. E aí as gerações futuras que vão precisar observar isso. Se elas não observarem, se na próxima geração não for observado
aquilo que aconteceu lá atrás vai seguindo em frente, até que chegue em alguém que resolva fazer alguma coisa, tá? Então, a constelação é a única forma? Não, a constelação não é a única forma. Como as pessoas também resolvem as suas questões internas, essas energias que eles vão trazendo, né? Da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, dos antepassados mesmo, né? Aquele tipo de atitudes que tem muito a ver com atitudes dos nossos antepassados. Para nós, principalmente aí dos nossos pais, né? Ou um pouquinho mais longe dos nossos avós, né? Então, nós vamos resolver por processos terapêuticos também, através desses processos. Então, você não quer fazer uma constelação? Não precisa fazer. Existem outras formas, outros caminhos de se resolver. O fato é que essas questões vão ficar nos perturbando, não tem jeito, elas vão ficar vindo. E isso não é a constelação que explica. Antes da gente falar em constelação, existem os teóricos da psique humana que estudam o aparelho psíquico nosso. E eles vão trazer muitos conhecimentos em relação a tudo isso que eu estou dizendo aqui. A essas questões que ficam lá no inconsciente, que não tem jeito, elas vão sair. Elas precisam sair de algum jeito. Porque é uma força, uma energia psíquica muito grande, muito forte, né? E essa energia, ela não tem como ficar contida ali. Ela precisa acontecer de alguma forma. E ela realmente se manifesta de diversas formas. Não tem como, né? Então, a constelação, eu vejo como um instrumento muito interessante. Por quê? Porque ali naquele momento em que a gente está fazendo a constelação, naquele campo, né, de uma forma até mesmo lúdica, nós vamos chegando a pontos que, se você for lá fazer sua terapia, você vai demorar um tempo até chegar naquele ponto. Porque a pessoa, ela se conecta com aquela energia, junto com o constelador. Os dois se conectam na energia desse campo. E as coisas vão acontecendo ali, né? E a pessoa que está sendo constelada, ela acaba vendo muitas coisas, percebendo coisas que ela não via naquele momento. Então, é muito intenso, a pessoa chora, a pessoa se emociona, a pessoa percebe a falta de alguma coisa que ela não percebia, de alguém na vida dela. Enfim, né? Eu estou dando alguns exemplos aqui, tá? Então, existem muitas coisas que nós fazemos na nossa vida que são realmente para que a gente evolua. Agora, se a gente está falando de ressonância, né? Ressonância com energias que vieram lá do passado, das gerações passadas, que pertencem às nossas famílias, e energias que estão aí, existem. E se eu sou uma dessas representantes que me conectei com essas energias, com determinada energia ali, eu me conectei. Por que será que eu me conectei com aquilo? Porque provavelmente eu tenho algo a ver com aquilo, eu tenho uma ressonância energética. Então, a própria conexão com aquela energia que vem lá do passado já mostra o que eu preciso trabalhar. O que está em mim que eu preciso mexer. Eu preciso enxergar, eu preciso entender, saber como agir com isso, né? Então, nós vamos ver se a gente consegue aqui nesse encontro falar sobre essas questões energéticas e fazer um link aí com alguns estudos relacionados ao próprio Jung, né, que ele traz e que explicam muito bem essas questões, tá? E que fazem a gente entender como faz sentido essa dinâmica terapêutica,
que é a constelação familiar, tá? Então, eu vejo como algo bem interessante que nos ajuda a ter os nossos aprendizados, tá? Então, nós passamos por erros que nós mesmos cometemos e são para o nosso aprendizado, porque afinal nós não viemos aqui nessa vida para, eu vim aqui nessa vida para ser rico, para ser um grande, sei lá, profissional, não sei do quê, para ser isso, para ser aquilo, eu não vim aqui exatamente para isso. Eu vim aqui para crescer como ser humano, para ampliar a minha consciência. E se não fosse assim, não existiriam tantos caminhos que são oferecidos para nós. Né? Não existiriam. Eu fiz um estudo agora, o último estudo que eu fiz com o pessoal foi o livro O Poder do Agora. O livro O Poder do Agora é um livro profundo que nos ajuda a buscar no nosso autoconhecimento. Então, esse é só um exemplo. O Eckhart Tolle é só um exemplo. Agora, se a gente for pesquisar o tanto que tem de informações para nos ajudarem a ter o melhor autoconhecimento, a ter uma melhor resolução da nossa vida, a ter melhores escolhas, a nos entender um pouco mais, a entender o próximo, a entender esse universo. Então, tudo isso que existe já está dizendo para nós que nós não viemos aqui só para ter coisas materiais, não é? Para comer, acordar, comer, passear, nos divertirmos e trabalhar, ganhar o nosso salário, voltar, dormir e começar tudo de novo, não é? Então, nós viemos aprender. Isso é ponto pacífico, tá? Nós temos ressonância com tudo que nos acontece. Tudo que acontece na nossa vida conversa com algo que está dentro de nós. E quando a gente vai lá e faz a nossa constelação familiar, a gente levanta uma poeira que está ali, que estava tudo quietinho, a gente dá uma levantada nessa poeira, a gente vê algumas coisas e a gente faz alguma coisa com isso. Porque, como eu já disse, constelação não é mágica. Não é mágica. Constelador não é um mágico que vai mudar a vida de quem veio se constelar. Não é. Constelador é um facilitador. Ele vai ali com o conhecimento que ele tem, com os estudos que ele fez sobre a técnica, com os seus estudos que ele tem sobre a psique humana, que precisa, e ele ajuda esse outro ser que está ali à frente dele a fazer alguma coisa com isso que vem para ele, tá? Mas quem vai fazer não é o constelador, é o constelado. Sempre vai ser o constelado. Assim como uma terapia, qualquer terapia é assim, né? Em qualquer terapia, não é o terapeuta que faz alguma coisa, não. É quem está ali passando pela terapia. Porque se a pessoa que está ali não quer saber, ela não vai, pode ser o melhor terapeuta do mundo, que não vai dar. Não vai dar. Então, eu vou dar um exemplo aqui de como funciona, então, essa energia. A energia aí que vem lá dos nossos antepassados e como a gente tem essa ressonância. Como isso acontece? Vamos pensar que ontem ou anteontem um caminhão quebrou no meio de uma estrada e ficou ali, bem no meio mesmo. Caminhão. Tá lá. O caminhão tá lá, começou a dar um congestionamento gigantesco, tudo parado. Não teve jeito, ninguém vai lá. Tudo parado. O que, sei lá, o prefeito da cidade faz? Vamos fazer de conta, vamos fazer uma vista grossa, deixa esse caminhão aí. Vamos fazer uma vista grossa. Vamos ver o que acontece, deixa lá. E não vamos fazer nada. Segue a vida, segue a vida.
O caminhão, ele vai deixar o fluxo de trânsito funcionar? Se a gente fechar os olhos para aquilo e esquecer que está lá e só seguir a vida? É assim mesmo que funcionam essas energias. No momento que acontece a questão, né? Então, vamos pensar que o caminhão seja o problema que aconteceu ali, uma questão que aconteceu, traumática, uma questão, sei lá, vamos pensar, uma exclusão na família, alguém que não foi aceito na família, ninguém quer saber de nada, faz de conta que não existe, deixa ele para lá, ninguém tem nada a ver com ele, deixa para lá, e segue a vida. Ele é aquele caminhão. Essa pessoa que foi excluída é esse caminhão. Só que a energia ficou parada. E aí, mais para frente, o pessoal vê que o caminhão está realmente dando problemas e precisa resolver, porque o trânsito ficou gigantesco. Então procuram alguém que saiba dirigir esse caminhão. Não são todos que sabem dirigir esse caminhão. Uma pessoa sabe. Então, ó, ressonância. A pessoa sabe dirigir o caminhão e ela vai dirigir esse caminhão. Só ela pode resolver. Ela é o elo. Então, é castigo? Não, não é castigo. É ressonância. Energia é assim. Nós temos a ressonância energética. Aí, o que acontece? A gente chama essa pessoa que sabe dirigir o caminhão, dentro da constelação, de representante. Ele vai representar aquele ente lá da sua família que foi excluído, que deixaram lá de lado. De que jeito? Tem as mesmas energias semelhantes, por isso que tem a conexão. E por isso que aquela energia que precisava sair daquela forma que estava, bloqueada ali, parada, a única forma é encontrar um representante, para que essa energia não fique parada, para que ela consiga se manifestar. O representante percebe que tem alguma coisa que não está bem. Olha, sempre acontecendo isso, não sei o que eu vou fazer, não aguento mais, porque, né, a pessoa é vencida pelo cansaço mesmo. A coisa vai sempre se repetindo, ela não aguenta mais, até que ela vai procurar ajuda. Quando ela procura ajuda, aí ela começa a trabalhar realmente essas questões. Ela não está mais fazendo vista grossa. Ela representa, inclusive, todos os entes aí da família. Ela é a representante. E quando ela vai lá resolver essa questão, ela destrava tudo. Então, ela vai lá, vamos voltar, por exemplo, do caminhão, vai lá, senta lá no caminhão, dirige, tira o caminhão do meio do caminho, e aí o fluxo vai. Então, Bert Hellinger chamava essa pessoa que vai lá, faz a constelação e descongestiona esse fluxo energético da família, essa pessoa ele chamava de ovelha negra. Por que ela é a ovelha negra? As ovelhas branquinhas são aquelas que vão, fazem e continuam naquela mesma sequência. A ovelha negra é aquela que quebra os padrões. Então, padrões precisam ser quebrados, precisam ser confrontados. É preciso que a gente chegue para esses padrões e pergunte o que vocês estão fazendo aí, para que vocês servem. Isso é só na constelação? Não. Isso é estudado também na PNL. A PNL fala muito sobre isso, sobre os padrões, sobre as crenças limitantes. Tem outros tipos de terapias que também trabalham isso, crenças limitantes, padrões, né? Então, não é só a constelação familiar,
é que a constelação, ela traz de uma forma mais lúdica, uma forma diferente daqueles processos, assim, mais costumeiros que a gente está acostumado, né? Então, é só uma outra ferramenta que também vai chegar no mesmo denominador comum ali. Talvez de uma forma mais rápida, né? Porque é uma coisa intensa. Vai ser feito ali, já mexe todo com aquelas energias, e daí a pessoa já vai, se trabalha, e o negócio vai que vai. Mas é preciso que ela queira isso, que ela acredite nesse processo, que ela confie nesse processo, e que ela sinta, porque não adianta uma pessoa ir fazer uma constelação cheia de dúvidas, críticas. Ah, deixa eu ir lá fazer para ver o que acontece. Ah, vamos lá. Quero ver. Duvido. Ela já vai armada, ela já vai fechada. E com energia, se a gente vai fechado para lidar com energia, a gente fecha isso. A gente não se abre para o processo. E não vai acontecer nada. Porque ela está fechada, energeticamente falando. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o Bert Hellinger. A constelação familiar foi desenvolvida por Bert Hellinger. Ele sistematizou esse processo de uma forma terapêutica, tá? E ele fez muitos processos, né? Ele usou muito a própria prática para ir desenvolvendo esse processo, que ele praticou muito. Até o fim da vida dele ele praticou, né? Ele fez constelações, tá? E elas deram muito certo. Por quê? Porque ele foi aperfeiçoando, né? No começo, ele trouxe alguns conceitos e depois ele foi modificando, ele foi adaptando, mudando, porque é óbvio, né? Nós começamos com um estudo sobre algo, a gente começa a desenvolver alguma coisa, e conforme a gente vai praticando, a gente vai vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que não funciona, e foi o que ele fez. Então, ele fez vários livros, né? Ele é um escritor também sobre o assunto. Então, esses livros dele são muito ricos de informações a respeito da terapia, né? Ele é um alemão e nasceu em Leimen, na Alemanha, em 1925, e faleceu em 2019. Então, pertinho aí, né, da gente. Quando ele era jovem, ele frequentou um internato católico, tá? Ele gostaria muito de ingressar na vida religiosa, e ele fez vários trabalhos, assim, na vida religiosa, tá? Porém, na época da guerra, época de Hitler, né, esse internato foi fechado, esse local onde ele estava ali ingressando na vida religiosa, foi fechado. Então ele e alguns colegas ficaram escondidos em um ginásio, né? Um ginásio, só que esse ginásio ele era muito observado pela Gestapo, que era uma polícia secreta do Estado na época, tá? Então, tinha muita perseguição mesmo, né? E, embora eles não quisessem se envolver com isso, eles eram obrigados, né? E eles estavam se esquivando, esse grupo, né? Então, a Gestapo estava ali fazendo a sua observação, né? Até que, então, eles foram descobertos. E quando eles foram descobertos, eles tiveram que, então, entrar para o exército, tá? Eles foram convocados para entrar ao exército. Então, não é que ele era um nazista, não, ele era um alemão, né? Ele era um alemão, um cidadão, e a Alemanha estava em guerra, e ele, como cidadão e homem, tinha que ingressar no exército. É isso que aconteceu, né? A partir disso, fazem um monte de polêmicas aí na internet, falando que ele era nazista, que isso, que aquilo, né? Mas ele só foi um alemão que teve que ir para o exército, né? Quando a guerra terminou,
O Bert voltou para sua vida religiosa, estudou teologia, filosofia e pedagogia, tá? Aos 29 anos, ele passou a ser missionário na África do Sul. Então, ele voltou à sua vida religiosa, né? E como missionário na África do Sul, ele viveu por 16 anos, dirigindo escolas também de nível superior, tá? Em 1964, com 39 anos, ele teve seu primeiro contato com as terapias, com esse mundo terapêutico. Aí, foi quando ele começou a pensar no mundo terapêutico mesmo, tá? E no final da década de 60, ele abandonou o sacerdócio e voltou para a Alemanha. Estudou, aí ele começou a fazer vários estudos terapêuticos, tá? Estudou Gestalt terapia, a psicanálise, então ele era um terapeuta, psicanalista, né? Em 1973, estudou sobre a terapia primal e análise transacional. Teve 2 casamentos, sendo que a sua segunda esposa viveu com ele até o final da vida. Foi ela que trabalhou com ele. Eles trabalharam juntos com as constelações familiares, tá? O nome dela era Marie-Sophie. E até o falecimento de Bert, que foi, então, em 2019. Tá bom? Então, ela esteve com ele todo esse período. Junto com a sua esposa, essa segunda esposa, ele viajou pelo mundo, dando palestras, workshops, cursos e treinamentos. Então, ele teve uma vida bastante ativa nessa área. Bert também contava com métodos hipnoterapêuticos e outras técnicas terapêuticas. Tá? Então, ele tinha uma bagagem muito boa, muito grande em terapias, né? Em estudos, em visão de vida também, por ter estudado filosofia, pedagogia, né? Enfim, com essa bagagem de vida que ele teve e de conhecimentos, ele desenvolveu, então, a terapia sistêmica, tá? As constelações familiares. O nome da terapia em alemão é Familienaufstellung, que traduzido significa, mais ou menos, né? Configuração ou posicionamento das pessoas em um sistema familiar. Então, é isso que queria dizer essa palavra, né? Esses termos aí, tá? Uma configuração e um posicionamento das pessoas. E é justamente isso mesmo, tá? Quando a gente faz uma constelação, existe ali um desequilíbrio. Quando a gente coloca, né? Quando a gente faz a constelação com os bonecos, existe ali um desequilíbrio na disposição daqueles bonecos, né, que incomoda o constelado. Ele vai colocar do jeito como ele sente, né, aqueles bonecos. E com os movimentos da alma que vão ocorrendo durante o processo, esses bonecos eles vão saindo daquele lugar de origem e vão mudando, eles vão se modificando ali, vão sendo colocados de outra forma. E aí vai ocorrendo o quê? Uma nova configuração, um novo posicionamento desses bonecos que são representantes dos entes aí dessa família, tá? E dos antepassados, enfim, tanto das pessoas que estão na família agora, como as que já desencarnaram, tá bom? Então, aqui no Brasil, foi chamado de constelações familiares. Então, é aqui no Brasil que foi adotado esse nome, tá? Agora, por que será que foi chamado de constelação familiar? Nós podemos encontrar muitas explicações aí sobre isso, mas aqui me faz sentido, né, que eu refleti sobre, tá? Estudando um pouco aí sobre o Jung, né? A forma como vem aí algumas palavras, quando a gente estuda ali a psicologia de Jung, né? Então, ele usa essa palavra. Quando a gente estuda, a gente lê muito sobre essa palavra constelar, né? Então, o constelar
significa que aquilo que está lá escondido, vamos pensar num trauma, um complexo, seja lá o que for, está lá escondido no nosso inconsciente, quando ele consegue sair de alguma forma, está constelando. Então, enquanto a gente não faz nada, ele vai constelando. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, né, vão se manifestando na nossa vida, que são aquelas repetições, né? Elas vão se manifestando sem que a gente saiba explicar, sem que a gente entenda. É inconsciente. Inclusive nossos comportamentos. Muitas vezes a gente tem comportamentos que nem a gente entende. Por que a gente agiu assim ou de outro jeito? Nós não entendemos. Por quê? Porque tem isso no inconsciente. Essas questões estão no nosso inconsciente. Então, elas constelam. E o que acontece com a constelação? A mesma coisa, né? Nós vemos que a pessoa vem procurar trabalhar alguns temas, por exemplo, como financeiro. Por que a pessoa não consegue ter sucesso na vida, ter prosperidade? Ela sempre perde dinheiro, sempre perde. O fato disso estar sempre acontecendo é que algo está sendo constelado o tempo todo. Então, quando a gente fala em constelar, vamos constelar isso. Vamos fazer o quê? Num ambiente controlado e seguro, nós vamos trazer à tona. Vamos constelar. Exatamente isso. Trazer à tona. E o que é a constelação? É isso. Nada além disso. É você trazer à tona o que estava escondido, o que não se via. Trazer à luz da consciência. Parar de deixar acontecer sem que a gente entenda. Como se fosse um ciclo infindável. E a gente vai vivendo sempre aquela mesma coisa. Né? Tem aquele caminhão lá no meio da nossa estrada. E sempre a gente vai ter o congestionamento que aquele caminhão traz. Então, enquanto a gente não olhar para aquele caminhão e dizer, olha, realmente esse caminhão não dá para ficar aí. Eu entendo, ele existe, ele quebrou, mas nós não podemos deixar ele aí. Nós precisamos tirar ele. Pronto, agora eu estou com a consciência. É a mesma coisa que acontece com as nossas questões internas. Eu preciso trazer para a minha consciência, ver isso, entender isso, e respeitar como vai ficar esse campo, porque nem todo mundo precisa querer que esteja tudo perfeito, né? Ali naquele campo. Mas o importante é o constelado ir lá e trazer aquilo à tona. Constelar. Então, para mim, essa explicação sobre por que chama constelação familiar é a que mais me faz sentido. Aí até pesquisei aqui na terapia de Jung, né? Vou até ler aqui para vocês verem. Então, qual o sentido dessa terapia ser nomeada como constelação familiar? Essa era a minha pergunta, né? Aí eu dei uma pesquisada nas terapias relacionadas a Jung. Então, encontrei isso. Para entender isso, vamos falar um pouco sobre o que são os complexos. Complexos são um agrupamento de pensamentos, imagens e ou ideias que podem ser entendidos como memórias congeladas e reprimidas de momentos traumáticos. Isso é uma explicação teórica da própria psicologia aí, tá? E isso nada mais é do que a proposta, inclusive, que traz a constelação. O que ela traz? Exatamente isso. Memórias, ideias, imagens, pensamentos que ficaram congelados lá. Ninguém quer ver. Ficou lá. Isso é um complexo ou um trauma.
A nossa vontade não consegue controlar um complexo, pois ele possui autonomia psíquica. O que acontece na constelação? Autonomia psíquica. Exatamente isso. A gente não controla. A gente consegue controlar que, sei lá, vamos supor que o meu caso seja, eu não consigo guardar dinheiro, eu perco sempre dinheiro. Eu ganho dinheiro, perco dinheiro. Ganho dinheiro, perco dinheiro. Eu consigo controlar isso? Não. Parece que tem uma vida própria, né? Então tem uma autonomia psíquica. E isso não é a constelação que está falando. Os complexos são autônomos e se comportam como seres independentes. Exatamente isso que a gente está falando. Esses conteúdos possuem muita energia psíquica, gerando perturbações à consciência. Eles constelam esse termo encontrado nos estudos da psicologia junguiana. Eles constelam, ou seja, emergem do inconsciente para a consciência. E é nesse ponto que os eventos vão se manifestando sem que se tenha controle. É exatamente isso que acontece. Não tem dúvida. Então, eu achei interessante trazer essa pesquisa aqui, rápida, tá? Mas só esse ponto, porque fica muito claro o que acontece, né? Então, eu penso o seguinte, aqui nós estamos nessa pesquisa aqui, que foi feita por um teórico, né? Essas ideias foram trazidas pelo teórico da psicologia chamado Jung. Isso, ele estava vendo o ser, uma pessoa. O que nós somos? Nós somos um sistema. E temos órgãos dentro do nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, ele é um sistema. E ele tem órgãos. Inclusive, nós temos o nosso aparelho psíquico, tá? Que faz parte de todo esse conjunto. Um cérebro, né? Tá. E vamos pensar que esse é um sistema. Vamos pensar agora no sistema familiar como algo maior. É como se fosse o nosso corpo mesmo. Quem são os órgãos desse sistema familiar? Cada componente dessa família. Só que ele é um macro sistema. Então, ele não vai envolver só uma pessoa da família, não. Ele vai envolver todo esse sistema. E o Jung, ele já falava do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele não é criado só que agora. Só eu tenho, só nesse momento. Não. Não é só do momento presente. O inconsciente coletivo, ele vem lá de trás. Desde que a humanidade surgiu, existe esse inconsciente coletivo. Então, esse sistema universal, ele é gigantesco. Ele é maior ainda. Então, a gente pode perceber que tem sistemas dentro de sistemas. Não é verdade? E fica muito claro isso. Então, quando o Jung trouxe esses conceitos, Freud também traz. Freud traz informações incríveis. Adoro. Muito bom. Então, quando a gente vai estudando essas coisas, a gente vai percebendo como que faz sentido. Dá para a gente perceber, olha, isso faz sentido. Isso não faz sentido. Mas a gente precisa ter conhecimento. Porque senão a gente chega lá com a nossa ignorância e fala, isso não presta. Tá, mas não presta por quê? Precisa entender por que não presta. Né? Não basta dizer, isso não presta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos levianos, né? E julgar as coisas partindo de nenhum princípio, só partindo do que as pessoas ficam falando, não é? Então, assim, eu sei que isso pode ser um pouco complicado, por isso eu peço aí que vocês coloquem as dúvidas, tá bom? E aí no próximo encontro, que agora que já está acabando, no próximo encontro a gente vai trazer então as respostas, tá?
Aí, seguindo em frente, voltando aqui para o Bert Hellinger, tá? O método de Bert Hellinger se propagou pelo mundo e foi sendo atualizado, ou seja, ele foi sendo adaptado, melhorado por outras pessoas, por outros terapeutas, né? Com técnicas novas, métodos terapêuticos diferentes. Então, quando o Bert Hellinger trouxe aí a constelação, ele trouxe em grupo. Só que hoje a gente consegue fazer com bonecos, a gente consegue fazer as constelações apenas o constelador e um cliente. A gente consegue fazer constelação pela internet, pelo Meets, por exemplo, com representantes humanos. A gente consegue fazer também a constelação na água. Então, ele não trouxe constelação na água. Foram outros terapeutas. Tudo que o Bert Hellinger trouxe, a base. E sem a base, a gente não vai criar algo que realmente seja seguro. Porque ele foi a pessoa, o terapeuta, que foi em campo testar tudo aquilo que ele trouxe, que ele até escreveu nos livros, enfim. Né? Não adianta eu agora chegar aqui e criar as constelações, sei lá, constelações da onde? Das Pleiades. Não dá. Eu não sou a favor disso. Por quê? Porque foge muito daquilo que foi trazido originalmente, né? A gente pode adaptar e melhorar, aperfeiçoar, mas a gente não pode desvirtuar totalmente a técnica, porque senão ela fica muito descaracterizada, fica desconfigurada, e aí a gente não pode mais garantir que aquilo vai ser uma coisa boa. Não dá. Então é um outro processo que precisa começar com outra pessoa, mas não é constelação familiar. Tá? É igual o Reiki também, Reiki e outras terapias aí, que a gente conhece, tá? Então, o Bert Hellinger escreveu vários livros que foram traduzidos para vários idiomas, inclusive aqui para a língua portuguesa, tá? E, enfim, essa foi a parte final aí, falando sobre Bert Hellinger e sobre o que ele trouxe. Eu vou parando por aqui hoje, tá? Que eu acho que já tem bastante coisa aí para refletir, tá bom?